Oi, gente! Vocês me perguntaram como eu fiz esse casaquinho, né? A roupinha do espantalho do livro Jardim Secreto. E então vou mostrar nesse vídeo para vocês. Então eu tenho aqui a cópia de um desenho que eu tirei da internet, até nem sei que língua é essa, mas enfim, me interessa aqui o desenho para eu mostrar como eu fiz para vocês. Então a primeira coisa, eu determinei qual seria o tamanho do xadrez, tá? Vocês vão determinar o tamanho que vocês quiserem. Eu optei por fazer quadradinhos de meio em meio centímetro. Então eu vou marcar aqui. Só que uma preocupação minha, um diferencial que eu fiz na hora de marcar o xadrezinho é que eu não marquei tudo, todas as partes igualmente. Por quê? Porque as roupas em geral, quando tem emendas ou costuras, como aparece aqui na roupinha dele, é muito difícil que a estampa ela tenha continuidade por toda a extensão da roupa. Então, o que eu vou fazer? Quando tiver essa costura, eu vou fazer com que pareça que essa estampa fique de forma descontínua. Então, eu vou primeiro quadricular essa manga, depois eu vou mexer um pouquinho nas referências, né? Eu vou deixar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, daí eu faço o quadriculado aqui de dentro e depois o quadriculado da outra manga. Eu vou mostrar aqui para vocês que é muito mais prático e fácil de entender mostrando. Eu vou fazer então aqui o xadrez dessa manga e para isso eu vou colocar o zero, essa linha do zero, aqui nessa borda mais superior do casaco, tá? Então eu coloquei ali e aí marco de meio em meio centímetro. O ideal é a gente já aproveitar essa inclinação, porque aqui tem uma leve inclinação nessa manguinha dele. Então a gente já aproveita essa inclinação da manga e posiciona a régua ali no zero e marca de meio em meio centímetro ou com o tamanho, né, que vocês escolheram. Então tá, vou marcar assim. Até daria para ir mais, vocês vão ver depois, mas eu vou deixar o meu assim mesmo. Tá, marquei. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que do lado de cá. Então, eu vou aproveitar essa inclinação até, deixa eu ver aqui, dá pra ver, né? Eu vou aproveitar essa inclinação do casaquinho e eu coloco a régua aqui, o zero lá, porque a minha referência é aquele zero lá naquela bordinha superior, e vou marcar de meio em meio centímetro também. Vocês, no trabalho de vocês, façam bem de levinho, tá? Vou fazer meio fortinho aqui para vocês enxergarem no vídeo. Tá, marquei de meio em meio. Agora eu vou unir esses pontos, tá? Então esse daqui, primeiro com primeiro, eu vou fazer um pouco fortinho, então vocês façam aí bem delicadinho. Que essas linhas são a nossa referência pra gente saber depois por onde se guiar pra colorir, né? No meu eu fiz bem fraquinho, tá, gente? No meu desenho eu fiz bem clarinho. E aqui que eu disse, ó, vou colocar no olho porque lá não tem referência. Mas é mais ou menos aqui. E a última linha, mais ou menos aqui, tá? Agora eu vou fazer também de meio em meio centímetro, só que no sentido oposto. Então, eu coloquei o zero aqui nessa bordinha da manga e vou marcar de meio em meio. Opa. A mesma coisa embaixo, eu já aproveito essa inclinação e coloco aqui na mesma inclinação do casaco. Coloco a régua, né, na mesma inclinação do casaco. Tá? Agora é só a gente unir também.
Agora na outra manga, vocês podem usar outra referência, por exemplo, usar o 0, em vez de usar na borda de cima, usar na borda de baixo, porque daí já vai dar a diferença, os quadradinhos não vão ficar tão uniformes, tão regular uma manga com a outra. Então eu vou começar aqui de baixo. Em vez de eu colocar, né, o 0 assim, deixa eu mostrar pra vocês. Em vez de eu fazer assim, se eu fizer assim, as mangas vão ficar exatamente iguais. Como eu quero que ela fique um pouquinho diferente, eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar o 0 aqui embaixo. E aqui também vou colocar o 0 embaixo, aproveitando essa inclinação do casaquinho. Mesmo que saia uma linha bem estreitinha, com espaço bem pequeno, façam também, porque esse faz todo o diferencial depois na hora do acabamento. E agora o que eu preciso fazer? Traçar, né, ao contrário. Deixa eu traçar aqui ao contrário. Agora a gente já fez então as manguinhas e aí tudo bem se a gente fizer assim com os quadradinhos bem retinhos porque as mangas elas estão bem esticadas. Agora o problema maior é aqui no corpinho, porque esse desenho aqui dos botões, por esse desenho a gente consegue perceber que essa roupa não está bem esticada. Essa roupa tem alguma dobra, então por isso esse risco aqui não está bem reto. E se a gente fizer esse xadrezinho totalmente com régua, vai ficar meio estranho. Então a gente vai ter que de alguma forma acompanhar todo o xadrez da roupa, vai ter que acompanhar essas inclinações que ela determinou com essa linha aqui dos botões. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer primeiro as linhas horizontais dessa parte do casaco. Então eu vou escolher aqui um local que eu consiga marcar toda a extensão, porque se eu escolher, por exemplo, muito para cá, aí vai dar problema aqui no casaco, eu vou ter que, né, porque vai ter a manga no caminho, eu vou ter que então tirar a régua do lugar, então eu vou escolher um lugar aqui que eu consiga marcar toda a extensão do casaco, desde o ombro até lá embaixo. Então eu coloquei o 0 aqui embaixo e vou de meio em meio de novo. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, coloquei o 0 lá embaixo, porque a minha referência é essa borda. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Não sei se vocês tinham visto antes, mas eu coloquei o 0 ali e marquei. Agora eu vou colocar o 0 também nessa bordinha e vou marcar. E agora então eu vou unir esses pontos, tá? E para fazer as linhas verticais, eu vou colocar o 0 sempre nessa linha como referência. Então, vocês vão ver que nunca vai ser um ponto fixo. Aqui, por exemplo, o 0 vai vir mais para cá, mais para lá. Então, vamos lá. Vamos marcar aqui, ó. Coloco o 0 bem na linha e vou de meio em meio centímetro marcando. Não precisa ser em todas as linhas. Ali no meu trabalho eu fiz saltando uma. Eu soltava uma e marcava de novo. Não vão confundir depois, né, a linha da horizontal. Esses pontinhos que a gente fez para horizontal. Vou fazer maior aqui.
Olha, sempre o zero bem rente à linha. Agora que a gente fez todas essas marcações, a gente vai fazer a mão livre. Eu vou unir os pontos à mão livre. E aí, vai ficar mais ou menos o desenho da mesma linha. Ó, vamos lá de novo. E agora eu vou fazer a mesma coisa para esse lado. As linhas horizontais não tem problema de a gente fazer na régua, mas as linhas verticais vão ter que seguir esse desenho dos botões, essa linha dos botões. Então, para esse lado, minha referência do zero vai ser sempre ali naquela linha central, tá? Vou fazer aqui. Vou deixar acelerado o vídeo porque vocês já sabem, né, como é que vai ser o procedimento. Bom, gente, agora já tá todo o quadriculado pronto, o xadrez, né, já tá todo pronto. E eu vou começar a colorir. Depois eu tava olhando aqui o meu desenho, eu não fiz de meio em meio centímetro, olha. Eu fiz muito mais, por isso passei tanto trabalho, mas tudo bem, vai ficar bonito mesmo assim. Aqui eu usei 0,7, de 0,7 em 0,7. Tá? Daí ficou um xadrezinho um pouco maior, esse meu aqui vai ficar um xadrezinho bem miudinho. Então, vocês vão escolher duas cores. Eu aqui fiz no desenho com um vermelhinho. Eu vou usar o Faber-Castell comum, eu tô procurando usar os lápis comuns porque tem muita gente que se queixa, que acha que o trabalho só dá certo quando faz com aquarelável ou que não estão conseguindo os resultados, por isso eu tenho procurado usar os lápis comuns, tá? Porque tanto faz, na verdade, mas eu quero deixar claro assim para todo mundo conseguir, né? Então por isso eu tô usando o comum. Esse meu aqui é o 0,21. Eu trabalhei com duas cores. Então, com esse lapisinho vermelho, eu vou pintar uma linha sim, uma linha não. Uma linha sim, uma linha não. Então, vamos lá. Vou pintar bem de levinho, ó. E aqui não tem problema de ficar bem uniforme, bem chapado, não é essa a intenção. Como eu quero que fique aqui uma textura parecendo um tecidinho fofinho mesmo de casaco, então não tem problema de ficar esbranquiçado, nem vou usar o branco aqui, então é assim mesmo que eu quero que fique. Então pulo uma linha, né, e vou para outra. E aqui a gente tem que respeitar o limite da manga. A gente vai até essa costura aqui. A gente traçou o xadrez de forma independente justamente para não haver essa continuidade entre uma parte e outra. Tá? Então eu vou pintar todo o restante do casaco dessa forma. Eu pinto uma coluna e pulo a outra.
Agora que eu pintei todas as linhas verticais, eu vou fazer o mesmo procedimento, só que agora nas linhas horizontais. Então, eu pinto uma linha, pulo outra, pinto uma linha e assim eu faço em todo o casaco. Como eu falei para vocês, essas três partes são partes independentes. Então, aqui eu fiz propositalmente essas duas colunas se encontrarem, porque isso pode acontecer numa estampa em geral. Na costura, aqui no caso da estampa, né, que é de xadrez, duas colunas se encontraram aqui. Mas eu até poderia ter saltado, mas eu fiz assim propositalmente para, se acontecer com vocês, vocês não acharem estranho, porque a gente está pensando em três partes separadas. Então agora eu vou para as linhas horizontais. Pronto, gente, fiz todas as linhas horizontais também, tá? Agora eu quero mostrar um detalhe bem importante, deixa eu aproximar aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, cada quadradinho que for o encontro de uma linha vertical com uma linha horizontal, a gente vai reforçar a pintura. Então, se ele é encontro de uma linha vertical com uma horizontal, a gente reforça a pintura. Mesmo nesses que só tem aqui uma metadezinha ou só um espacinho, a gente faz também. Desviando dos detalhes, das emendas. Olha, aqui tem uma linhazinha bem fininha. E assim vocês vão fazer também em todinho o casaco, sem preguiça, tá? Sem preguiça, pra ficar bem bonitinho. Pronto, gente, olha, fiz tudinho, todos os quadradinhos. E agora, nesse intervalinho branco, eu vou colocar uma corzinha de cinza, tá? Esse aqui meu é o 0,97, tá bem apagadinho, mas eu acho que é isso. 0,97. E aí eu vou preencher com a mão bem levinha esse espaço em branco. Pronto, gente, essa aqui foi a forma como eu fiz também o xadrez no meu desenho. Aqui no meu desenho eu usei um quadradinho maior, como eu já falei pra vocês. E também fiz a sombra com marrom, com esse marrom aqui, que é o 0,77, tá? Então eu fiz sombra embaixo aqui do braço, ao redor dessa linha dos botões. Aqui embaixo vocês podem ver que tá tudo sombreadinho, todos os detalhes de remendinhos, né? Tudo tem sombra. Nesse lado aqui também tem sombra. Então eu fui fazendo bem aos poucos, com a mão bem leve. Deixa eu começar aqui pra vocês. Fui fazendo mais ou menos assim, em cima mesmo do desenho, do colorido, né? Em cima do colorido mesmo. Então, fui bem aos poucos, vendo onde precisava, porque assim a gente também consegue dar um pouco de volume. Não tem como a gente fazer muita luz aqui, porque o tecido em geral não remete assim tanta luz, mas a sombra sim dá pra fazer. E aí então fui fazendo com marrom. Foi assim mesmo, só desse jeitinho. Fiz aqui também. Mas isso vocês podem dar uma olhadinha até no meu desenho, tem lá no blog. Vocês podem ver certinho onde eu fiz as sombras, né?
e foi em todinhos os detalhes. Mas eu acho que a dúvida maior mesmo era de como eu fiz o xadrez com esse aspecto assim bem de casaquinho mesmo. Foi mais ou menos assim, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês, eu espero, né, que tenha esclarecido a dúvida do pessoal que estava me perguntando de como eu fiz o casaco, tá? Eu tô procurando atender o máximo as sugestões de vocês. Eu, assim, puxa vida, queria ter realmente mais tempo para poder me dedicar para ajudar a solucionar essas dúvidas ou pelo menos mostrar como eu faço. Porque às vezes a gente olhando o vídeo a gente já consegue ter uma boa de uma ideia, né? Eu tô me esforçando muito, gente, juro pra vocês. E aos poucos, então, eu vou gravando e vou postando aqui no canal da mãe. Já aproveito para dizer que tem muita gente que confunde, né? Então, eu sou filha da Gina, meu nome é Carol e eu comecei a postar aqui os meus desenhos aqui no canal dela, porque por incentivo dela mesma. Eu não tenho canal, então eu vim aqui postar no dela, que já era um canal que falava sobre decoração e pintura decorativa, tá? Então tem gente que pergunta por que a voz muda, é bem engraçado. Quem é mãe de quem? Então é isso que acontece. Eu, quando tiver algum vídeo para postar sobre os livros de colorir, eu vou aqui usar o canal dela mesmo, tá bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo ajudou um pouquinho vocês, eu peço, por favor, clique em gostei pra me motivar a continuar pintando pra vocês e mostrando o que eu, né, sei fazer. Um beijo e até mais! Peraí, tem alguma coisa errada aqui? Eu pintei esse aqui. Agora eu tô pensando, eu acho que eu não fiz o meu de meio em meio centímetro. Nossa, tá parecendo vídeo de alfaiataria mesmo, né? Aqueles vídeos de corte e costura. Ai, ai, mas vai ficar bem fofinho.